Meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Muito prazer, eu sou o professor Wilson e é muito bom tê-lo aqui para juntos estudarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, 21 de setembro de 2025. Meus amados, e é justamente nesta data em que se comemora o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. O título da lição de número 12 é o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O textuário está em Atos, capítulo número 11, versículo número 20, que diz assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Verdade prática. Faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Pasme os senhores e as senhoras que existem povos, existem tribos, existem pessoas nativas em ilhas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem países que são totalmente restritos à palavra de Deus. E esses países, pelo fato de não permitirem nem sequer que a Bíblia ela entre nesses países, inclusive eu vou lhe mostrar, eu tenho uma Bíblia aqui, que existe um missionário da qual ele não pode se identificar-se, mas eu também não vou mencionar aqui o nome do país, mas ele entra em um país da qual é proibido até entrar a Bíblia Sagrada, porque se um crente, um cristão for pego com a Bíblia, ele pode ser morto naquele país, ou se não, ser levado a trabalhos forçados para campos de concentração, e ali eles não voltam com vida. E eu tenho uma Bíblia aqui, no segundo tópico, você que veio aqui, no segundo tópico eu vou apresentar essa Bíblia para vocês, tá bom? Meus nobres, a leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo número 11, do versículo de número 19 ao 30. Dá uma pausa aí no vídeo, pega a sua Bíblia, lê aí na sua Bíblia, ou se não na sua revista, se você estiver com a sua revista em casa. Meus queridos, como o Evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano? Eis aqui uma pergunta. Bom, conhecer esse fato é muito relevante para nós. Por quê? Porque pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Em Antioquia, foi a primeira vez que os cristãos saíram de Israel para levar o evangelho aos gentios. Pela primeira vez, os gentios são evangelizados pelo povo de Israel, cumprindo-se o que foi dito por Jesus Cristo. Esse, meus amados, é um bom ou um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas sobretudo, nos levar a agir como eles. De que forma, irmão Wilson? Entender que, como foi dito na lição passada, que Deus não faz exceção de pessoas, mas que nós devemos levar a palavra de Deus a todos e a toda criatura, independente de quem seja, da sua classe social, da sua raça, da sua cor. Não sei nem se é permitido aqui falar isso, pois hoje nós estamos tão cheios de ideologias que eu posso até tomar um strike, ou senão meu vídeo ser banido por algumas coisas que nós não podemos falar. Meus nobres, o primeiro tópico, nós vamos falar sobre uma igreja com consciência missionária. O primeiro subtópico do primeiro tópico nos diz assim: o evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre esta seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Meus queridos, nós estudamos, e nós sabemos que após a morte de Estevão, muitos dos crentes saíram dispersos.
E alguns desses cristãos, eles foram para Finícia, para Chipre e para Antioquia. Finícia e Chipre não tinham o governo, não eram dominada pelo Império Romano, porém Antioquia sim. Antioquia era. E isso fez com que os apóstolos anunciassem o evangelho aos gentios, pois na Finícia, em Chipre, na Antioquia, que tinha por capital a Samaria, eram cidades da quais existiam pessoas de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas. E eis aí a importância de se levar o evangelho para todos aqueles que realmente precisam ouvir a palavra de Cristo. Observamos que esta passagem bíblica faz um paralelo entre Atos, capítulo 8, versículo do 1 ao 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém que gerou a dispersão da fé cristã, como eu já tenho falado, após a morte de Estevão. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes, que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além das fronteiras de Israel. É interessante, irmãos, que aqui, após a morte de Estevão, quando alguns irmãos da igreja primitiva se dispersaram, fugiram, né, para anunciar o evangelho também, temendo a morte, sim, com certeza, mas o objetivo também era anunciar o evangelho, né? Filipe foi para Samaria. E lá em Samaria nós estudamos que após Filipe pregar com grande poder, ganhar os samaritanos e muitos ali verem os prodígios dos quais Filipe, pela mão de Filipe, Deus operava. A Bíblia nos diz que Deus enviou quem? Pedro e João, para discipular ali aqueles discípulos. Nós aprendemos nas lições anteriores. Mas assim como Filipe também foi para Samaria evangelizar ali os samaritanos, alguns irmãos também foram para a Finícia, para Chipre e para Antioquia, porque eles se dispersaram, mas aquele grupo todo não foi só para um lugar em específico. Filipe foi para Samaria, e esses irmãos foi para Chipre, Finícia e Antioquia, assim para alcançar também os gregos que ali estavam. E nós vamos ver aqui no segundo subtópico que os cristãos dispersados, mais conscientes de sua missão. Eles foram dispersados, mas eles tinham consciência de sua missão, que era evangelizar, que era pregar a Jesus Cristo. Estes cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus em Atos, capítulo número 11, versículo número 19 ao 20. É interessante, irmãos, observarmos por este texto que, mesmo após a morte de Filipe, quando eles fugiram, saíram, eles tinham todo o direito, né, irmãos, se eles fossem pensar carnalmente, podemos até assim dizer, eles teriam todo o direito de dizer, nós não vamos evangelizar, por quê? Porque nós vamos morrer, já mataram Filipe, já mataram Estevão, e nós fugimos por este motivo. E agora, se a gente falar que eles vão vir, vão nos perseguir, vão nos matar também, mas não. Eles sabiam que o objetivo deles, por mais que eles fugissem para outros lugares, era anunciar a Jesus Cristo, pois Jesus tinha dito, quando vos perseguirem em uma cidade, fugir para outra. Jesus, claro que a Bíblia não deixa claro isso, mas parece até que Jesus estava profetizando para eles, para justamente se concretizar nesta ocasião, após a morte de Estevão. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Finícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estiverem. Eles haviam sido comissionados para isso pelo próprio Jesus Cristo. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, aonde forem. Somente um cristão autêntico, um cristão que tem convicção de sua fé, um cristão que tem convicção da sua chamada, mesmo em meio à perseguição, mesmo ele fugindo, ele não deixa de anunciar a Jesus Cristo. Mas não, eu estou falando aqui de missionários. Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, me compreenda e me entenda. Eu não estou falando aqui de algumas pessoas, alguns irmãos que causam situações e que sofrem uma perseguição, entre aspas, em seu ministério, dentro do ministério do qual ele faz parte,
E depois ele vai para outro ministério, vai para outro ministério, vai para outro ministério, abrindo assim o seu e dizendo, não é porque é um dever meu fugir de cidade para cidade. Jesus disse, quando você perseguir, eu tenho que fugir e abrir o meu próprio ministério, ou senão eu não posso parar de anunciar o evangelho. Não, Jesus não estava falando sobre isso. Até porque, irmãos, todas as igrejas têm suas dificuldades. A igreja primitiva tinha suas dificuldades, ela não era perfeita. Eu mencionei aqui a questão do que acontecia na igreja de Corinto, a ponto de Paulo escrever 2 cartas e, na maioria delas, instruir a igreja de Corinto. Eu estou falando aqui de missionários que estão em cidades e lugares que não podem serem evangelizados, missionários que temem pela sua própria vida, na Índia, na China, na Coreia do Norte, e em vários outros países que me falha a memória neste exato momento. Então, meus irmãos, mesmo em meio à perseguição, a igreja ela não pode perder o seu foco, que é Jesus Cristo, anunciar a Jesus Cristo. E aonde quer que eles estejam, em qualquer tempo, lugar ou circunstância, pouco importa, ele tem que anunciar a Jesus. O terceiro subtópico nós vamos falar sobre cristãos leigos, um pouco sem o conhecimento, mas capacitados pelo Espírito Santo. Observe que o conhecimento ele é de extrema importância, mas a capacitação do Espírito Santo também, meus irmãos, é de extrema importância. Existem os dois estão em junção, é como eu tenho falado, é 2 pilares, estão em junção. Só que existem pessoas que, pelo fato de sua vida não ter lhe permitido ter um estudo, ter um conhecimento, ter estudado, ter crescido, né, no conhecimento, estudando bem, e se tornaram-se assim, perdoe-me a expressão da palavra, mas é o que nós usamos aqui no Nordeste, analfabeto. E essas pessoas, por não terem conhecimento, são um pouco leigas nos assuntos concernente à palavra de Deus, mas tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o agente capacitador dessas pessoas. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem a capacidade de estudar, de buscar o conhecimento, e não busca o conhecimento achando que o Espírito Santo ele vai te capacitar, ele tem o poder para capacitar, para te usar de qualquer forma, em qualquer maneira. Mas Deus ele sabe perfeitamente que se você tem as suas condições e não busca o conhecimento, você, meu irmão, está sendo negligente à sua vocação, ao seu ministério e ao seu chamado. Então, no terceiro subtópico, nós vamos falar de cristãos leigos, mas cristãos capacitados pelo Espírito Santo. Lucas, ele destaca que dentre esses cristãos, havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria. Mas a Síria, ela era uma cidade cosmopolitana. O que é... Aí você se pergunta, Wilson, o que é cosmopolitano, uma cidade cosmopolitana? É uma cidade que tem várias pessoas de diversas culturas, de diversas nações, de diversas religiões. Assim era a Síria e Antioquia. Estava cheio desse tipo de gente. Ela era uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano, a Síria. Nós vamos ver isso em Atos, capítulo número 11, versículo número 20. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou os presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos. Por quê? Porque a mão do Senhor estava com eles, vai nos dizer em Atos, capítulo número 11, versículo número 21. Olha só, meus irmãos, que coisa poderosíssima aqui. Esses irmãos, eles eram anônimos. Eles não faziam parte dos apóstolos. Eles não tinham aqui nenhum dos apóstolos. Eles não eram, não foram eleitos na eleição dos diáconos. Eles eram anônimos, eram leigos de conhecimento, porque naquelas ocasiões em que os apóstolos pregavam, muitas pessoas se rendiam aos pés de Jesus Cristo, por intermédio da pregação dos apóstolos, e ali eles ficavam um tempo ouvindo os apóstolos, mas não dava para ouvir claramente todos os ensinamentos.
Então, quando houve a morte de Estevão, ficou mais difícil ainda da igreja se reunir e ouvir. Por quê? Porque eles se dispersaram. E esses que foram para Antioquia, eles eram leigos de conhecimento, mas eles continuaram a anunciar o evangelho e erguendo ali uma das principais igrejas, meus irmãos. Nós vamos ver no segundo tópico o quão gloriosa, grandiosa foi esta igreja ali em Antioquia por intermédio desses irmãos anônimos. E eu aprendo aqui algo muito importante na palavra de Deus. Existem muitas pessoas anônimas. Existem muitos que não estão nas grandes mídias, nas grandes plataformas digitais, nos grandes altares, nos grandes congressos, mas eles são anônimos de Deus que estão fazendo uma obra grandiosa para Jesus Cristo. Eles são anônimos de Deus que estão entrando em rua, becos, atalhos e valados, entrando em biqueiras, entrando em lugares dominados por facções criminosas, entrando em lugares perigosíssimas, mas que estão fazendo uma ótima obra, ganhando almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. São os anônimos de Deus, mas que têm a chamada, que tem o Espírito Santo, e talvez até leigos, muitos deles leigos, mas também que tem o Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, conforme Lucas destaca aqui, esse era o segredo que fez toda a diferença. Qual foi? O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque eles também estavam, também eles estavam à mão do Senhor. Então, meus irmãos, é importante observarmos aqui que não era o ofício, não era o cargo que faz a diferença, ou que fez a diferença sobre a vida dos cristãos ali em Antioquia, mas foi a mão do Senhor que estava sobre eles. Então, eu quero profetizar na sua vida, você que está me ouvindo neste momento, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida e que você viva momentos de glória, momentos de muitas almas se renderem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Você que é um anônimo de Deus, não conhecido pelo seu ministério, não conhecido na sua cidade, no seu estado, não conhecido nem mesmo no bairro onde você mora, mas você é um anônimo de Deus, onde Deus vai lhe usar para ganhar muitas almas em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus nobres e amados irmãos, que Deus nos abençoe. Foi muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar para o crescimento do nosso canal. Olha, irmãos, que coisa boa. Nós já conseguimos, né? Já conseguimos a lição do quarto trimestre. Corpo, alma e espírito. Nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito. Também juntamente com a lição, com essa lição do quarto trimestre, também eu, consegui o livro, o livro ali de ajuda, de autoajuda, do pastor Silas Queiroz, que foi o escritor, da lição deste quarto trimestre. E com a lição e com o livro, irmãos, nós vamos ter muito conhecimento para passar para vocês. Que Deus os abençoe, continue orando pelo nosso ministério, pela minha família, pela irmã Adriana. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até o segundo tópico, em nome de Jesus.